Muito boa noite, está começando o Canelada aqui na Jovem Pan, depois dessa vitória da seleção brasileira, a primeira vitória do Brasil depois da Copa do Mundo no Catar, 4-1 para cima de Guiné. O Brasil venceu, é verdade, mas foi um jogo fraco e ainda conseguiu levar um gol de Guiné. Muito boa noite, José Manuel de Barros. O que foi esse jogo? A primeira vitória do Brasil depois da Copa, Zé. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos. Pois é, rapaz, data FIFA e a seleção brasileira enfrentando Guiné, a gente só espera uma coisa, né? Um treino da seleção brasileira e com goleada. O jogo começou me lembrando alguns amistosos do tempo em que o Brasil tinha uma grande seleção e que a gente ficava torcendo para o adversário fazer um gol para o Brasil começar a jogar. Porque o Brasil era tão mais forte que o adversário que ele começava meio preguiçoso, não queria nada com nada e a gente precisava ficar torcendo para o adversário. Faz um gol, aí os caras acordam, começam a jogar bola. Porque, por exemplo, você pensava no meu campo, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, tinha Reinaldo, tinha Careca, tinha não sei quem. Hoje em dia, você fica meio preocupado quando o adversário começa o jogo como hoje e Guiné jogando, encarando o Brasil. O Brasil não querendo nada com nada e o adversário tocando bem a bola, trocando alguns bons passes, alguns jogadores que jogam no futebol europeu, essa coisa toda. Mas, no final, o Brasil cumpriu a obrigação dele, fez 4-1, goleou, enfim... Um treino da seleção brasileira sem treinador, né? E a gente vai viver assim até o meio do ano que vem, até a metade de 2024, pelas informações, que eu acho que é o assunto mais interessante a ser debatido nesse pós-amistoso da seleção brasileira. Pedro. Segue em definição e daqui a pouquinho informação importante, tá? Sobre a escolha, a busca da CBF por um novo técnico na seleção brasileira. Daqui a pouquinho aqui no Canelada da Jovem Pan. Você deixa o seu like, você se inscreve aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho mais informações sobre o novo técnico da seleção brasileira. Bruno Prado, a análise desse jogo. Brasil 4, Guiné 1. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Foi um amistoso que está, até como eu falei, no jogo com o Marrocos, agora esses jogos também, né, com Guiné e Senegal, né, Senegal na terça-feira, são amistosos um pouco jogados aí no tempo, né, porque não é nenhuma continuidade do trabalho que vinha antes e ainda também não é um novo trabalho, até porque a seleção está com um técnico interino. Então são amistosos que cumprem compromissos, né, da CBF. O Brasil venceu, longe de ser brilhante, nem seria mesmo, né? A seleção se juntou, jogou. O Ramon optou por uma escalação mais próxima do que hoje é titular da seleção, dos melhores jogadores que estão disponíveis para a seleção brasileira. E essa mesmo é a base da seleção, independente de quem for o técnico. O time base atual não é muito diferente desse. Claro que um treinador tem a sua preferência, pode ser por uma questão tática, que algum jogador se encaixa melhor na ideia tática dele para o time, ou por um gosto pessoal, eu gosto desse cara, vou dar uma chance, ou alguém que trabalhou com ele em algum clube, ele confia. Mas 80% do time é esse aí, independente de qualquer treinador. E é um bom time, jogadores ainda jovens. O Brasil foi para a Copa do Catar com vários jogadores jovens e que vão seguir nesse ciclo. Então, o time titular do Brasil, independente do técnico, vai ser mais ou menos esse. E aí, claro, cada um vai dar o seu toque, o seu gosto na equipe de acordo com o que ele vai observar. E claro, podem surgir novos, alguns podem cair de produção, mas a base é essa mesmo. Ele chega sempre empolgado aqui na Jovem Pan, ainda mais quando é dia de seleção brasileira, né? Aí é dia do narrador crescer na Jovem Pan, soltou a voz, Nilson César nessa goleada da seleção brasileira, 4-1 para cima de Guiné, Nilson. Brasil começando esse ciclo de Copa do Mundo, a primeira vitória desde o Catar. Ficou empolgado, Nilson, ou não? É uma empolgação. Eu estou sempre empolgado. Para mim, Portuguesa, Santista e São Bento, para mim é empolgação. Se você não tiver empolgação em qualquer jogo, você nunca vai fazer final de Copa do Mundo, entendeu? Bota isso na cabeça. Antônio Augusto Amaral de Carvalho me disse isso quando eu tinha 20 anos de idade. Falou assim, empolga em qualquer coisa que te sobrar. Vai sobrar quase nada para você aí. Mas o que sobrar tem que se empolgar e muito. E eu me empolgo. Mais empolgado porque a informação que eu dei primeiro para o Brasil aqui foi Carlo Ancelotti, há 3, 4 meses atrás, eu falei que ele seria o técnico da seleção brasileira. Parece que essa informação está sendo confirmada, né?
Foi falado isso num bate-pronto na Jovem Pan, há uns 4 meses atrás. Sei que o Zé Manuel não lembra, o Bruno não lembra, Flávio não lembra, Pedrinho não lembra, né? Também é Pedrinho, também não lembra, né? A gente errou. Você também está com a amnésia. O negócio é o seguinte, mesmo que a gente lembre, a gente vai falar que você está com amnésia, né? Eu insisti nisso porque depois que a gente fica velho, a gente recebe informações. Quando é garoto, focão, você tem que correr atrás. Mas quando você vai ficando mais velho, você vai recebendo muitas informações. E é bom a gente ter sempre algo a mais a fazer, porque você tem contato com muita gente, né? E eu tenho coisas minhas, né, pessoais, e esses contatos são permanentes com muita gente. E eu recebi informação uns 4 meses atrás que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira. E dei aqui na PAN. Daí, durante um bate-pronto, falei, vai ser o técnico, o Ancelotti. Só se o homem não aceitar, mas a CBF quer o cara como técnico. E vai até o fim em busca do Ancelotti. E graças a Deus a Jovem Pan informou primeiro que todo mundo para o Brasil aqui. A informação foi da Jovem Pan, primeiro que todo mundo aqui no Brasil. Há 3, 4 meses atrás, nós falávamos da vinda do Carlo Ancelotti. E eu acho que é ótimo, sabe por quê? Porque não dá para analisar Brasil e Guiné, né? Aí é obrigação, pronto, acabou. O que tem que ter é uma mudança comportamental. A pessoa que me deu essa informação, ela falou exatamente isso. Que a CBF queria um cara para ter uma mudança comportamental no mês da Copa. Sabe? Parar esse oba-oba de mês de Copa do Mundo de seleção brasileira. Não, foco, como fez a Argentina logo depois de perder para a Arábia. A Argentina focou na Copa, foi atrás e ganhou a Copa do Mundo da seleção argentina, liderada por um gênio chamado Messi, né? Então, o que eles querem é uma mudança de comportamento do jogador brasileiro. É um foco na competição. Por isso que eles pensavam num técnico europeu e o nome principal era Ancelotti, porque Ancelotti é um cara que ganhou todas as ligas, todas as ligas principais da Europa, 4 vezes campeão da Champions, 64 anos de idade. Você sabe quem dá treino no Real? Filho dele. Filho. Ele é um supervisor, porque o cara, para treinar uma equipe, ele se desgasta tanto quanto um atleta. Então, ele é um supervisor e o filho dá os treinos no Real Madrid. Não se assuste se o filho vier já para cá, para a seleção brasileira, enquanto ele cumpre o contrato lá no Real. Não se assuste com isso. Então, eu fico felicíssimo com a vinda do Ancelotti. Eu acho que os caras têm que entrar... Eu acho que, por exemplo, o Richarlison jamais falaria uma bobagem que ele falou agora na coletiva. A 9 é minha. Eu sou artilheiro. Com o Ancelotti jamais falaria isso. Eles querem essa mudança de comportamento. Sabe? Não tanta frescura como tem essa geração mimimi da seleção brasileira, com um grande comandante. Então, parabéns realmente se o Brasil tiver, a partir do ano que vem, Ancelotti, parece que está confirmado mesmo, aquilo que nós falávamos há 4 meses atrás, e aí o Brasil, quem sabe, possa, no mesmo nível dos outros, disputar uma Copa do Mundo. E já a gente vai se aprofundar, nós vamos entrar nesse tema Carlo Ancelotti, seleção brasileira, novo treinador. Mas antes, Flávio Prado, você que analisou essa partida com o Nilson César, com o Guilherme Silva, com o Daniel Lian. Flávio, vitória do Brasil, 4-1 para cima de Guiné. No primeiro tempo ainda levou um gol da seleção de Guiné, né, Flávio? O Marquinhos perde uma disputa por cima e o Brasil sofre aquele gol. No segundo tempo, é claro, o Brasil teve mais controle do jogo. Ainda assim, não foi aquele amistoso cativante, não é, Flávio? Boa noite. Boa noite, Pedro. Realmente não era de se esperar também que fosse. A disparidade dos dois times é muito grande. Eu achei até que nós teríamos uma disparidade maior, mas no primeiro tempo não foi, não. No primeiro tempo, os dois times jogaram de igual para igual, considerando, é claro, que muitos dos jogadores de Guiné, praticamente todos atuam na Europa, alguns foram até preparados, né? No caso do Moribá foi preparado em La Masia. Então tem o Keita joga no Dresden, o cara que fez o gol é o artilheiro do Stuttgart. Então são jogadores rodados, jogadores que estão na Europa, mas eles não têm um time, eles não têm uma estrutura como o Brasil oferece para a seleção brasileira. Era natural que Guiné tentasse se segurar. Eles foram para o jogo, quando o Brasil fez o primeiro gol, o jogo estava igual. Na sequência fez o segundo, e aí Guiné ainda fez um gol bonito, muito bem trabalhado. Aí no segundo tempo caiu totalmente fisicamente a condição do time africano, e óbvio que o Brasil aproveitou e ganhou com tranquilidade. Também não aconteceu nada. Não foi assim, não teve dificuldade, né? E também não teve grande aproveitamento, não vimos nada de excepcional. Não tem nada que você fala, foi legal nesse amistoso. Não aconteceu nada, é aquela coisa de cumprimento de contrato comercial. Foi bem por aí.
E no segundo tempo a gente teve, por exemplo, aos 38 minutos a entrada do Pedro no jogo. O Rafael Veiga do Palmeiras entrou um pouquinho antes, né? Ali com 28, 29 da segunda etapa. Esse jogo, Flávio, contra a Guiné e agora tem Senegal. O Senegal é uma seleção um pouco mais forte, disputou a última Copa do Mundo, a gente sabe. Mas assim, hoje era um dia para o Ramon aproveitar, né, esses atletas. O Ayrton Lucas começou jogando, o Joelinton marcou gol. Acho que foi bem o Joelinton na volância da seleção brasileira. Mas hoje era o dia para ele aproveitar, fazer mudanças, testar essa seleção brasileira. Eu, por exemplo, não gostei de ver o Pedro entrando com 38 minutos da segunda etapa, Flávio. Sabe o que é? Eu acho que ele quis manter uma base, entregar alguma coisa. Ele manteve mais ou menos a base da Copa do Mundo. Não tem o menor sentido ele convocar os jogadores que estão em fim de férias, os caras que saíram de... Que nem o Ederson, disputou Champions League, final de Champions League na semana passada. Então libera, olha, leva uma seleção só de jogadores do Brasil, leva uma seleção de novatos, que tentou manter a base e deu chance para um e para outro aí, para jogar um pouquinho, para contar um pouquinho de história, para pegar um pouquinho de rodagem, mas não vejo muito assim, ficar mexendo muito. Então leva, sabe, uma seleção só de jogadores do Brasil. Você levar os caras da seleção que jogou a última Copa, tem que botar os caras para jogar. Eles são, eu acho até que há até um certo grau de exigência de patrocinador, né? Você levar a seleção, para quantos disputaram a Copa? Acho que deve, tá? Não sei, mas não duvidaria disso. Eu sei, por exemplo, que se o Neymar não vai, o amistoso vale menos. Isso é certeza. São jogadores, como quando, sem querer comparar jogador, nada. Quando o Pelé não jogava, era um cachê. Quando o Garrincha não jogava, era um cachê menor. Sempre. Isso sempre, historicamente, foi assim. Então, eu tenho a impressão que existem valores de acordo com o nível de jogadores que você leva no cenário internacional. Mesmo assim, o estádio, com muito pouca gente, né? O Brasil não conseguiu atrair muito público para esse jogo, não. E o Ederson, bom goleiro, acabou de vencer a UEFA Champions League, não sei a opinião de vocês, mas eu senti que ele falhou no gol de Guiné. Ele acabou aceitando a finalização no gol marcado pela seleção adversária. Brasil 4, Guiné 1.